Bem-vindos ao canal La Poderosamente. O versículo de hoje é 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Jabés foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabés, dizendo: "Com muitas dores o dei à luz." Jabés orou ao Deus de Israel: "Abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores." E Deus atendeu ao seu pedido. Irmãos, irmãs, esta é a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós pedimos a Tua graça e a sabedoria do Teu Santo Espírito para que possamos compreender a profundidade da Tua palavra. Ilumina nosso entendimento, Pai, e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Bem, a história de Jabés, ela já começa nos apresentando uma contradição muito profunda. De um lado, nós vemos um homem de honra, mas do outro, um nome completamente marcado pela dor. Vamos mergulhar um pouco nessa tensão inicial para a gente entender a jornada que ele estava para começar. Olha só, o texto começa com uma afirmação muito poderosa. No meio de uma longa genealogia, de uma lista de nomes, o autor faz uma pausa para destacar Jabés. Ele era ilustre, honrado. Isso já nos mostra que o caráter dele não foi definido pelas circunstâncias do nascimento, sabe? Mas sim pelas suas escolhas, pela sua conduta diante de Deus e das pessoas. E aqui está o grande contraste. O nome dele era um lembrete constante de sofrimento. Naquela cultura, o nome tinha um peso quase que profético. Era uma identidade que parecia moldar o destino. E Jabés carregava no próprio nome a marca da angústia, da dor da sua mãe. O significado literal do nome dele em hebraico é exatamente este: dor, sofrimento ou aquele que causa dor. Dá para imaginar carregar um fardo desses? Cada vez que o nome dele era chamado, era como um eco de um começo difícil, de uma identidade dolorosa que ele não escolheu. Mas Jabés se recusa a ser definido por esse nome. Ele decide levar a sua dor ao único que poderia transformá-la. E esse é o ponto de virada, o momento em que a fé confronta o destino. Ele se aproxima de Deus com uma oração específica, ousada e cheia de dependência. A oração dele começa com um anseio muito profundo, um desejo pela bênção de Deus. E não é uma bênção qualquer, mas a bênção abundante, sabe? Sobrenatural. Ele pedia que o favor e a presença da aliança de Deus estivessem sobre a vida dele de uma forma que só o Senhor poderia fazer, superando aquela maldição que estava implícita no nome dele. Esse segundo pedido, ele vai muito além de um desejo por bens materiais. No contexto de Israel, terra significava herança, legado, um lugar no propósito de Deus. Então, Jabés pedia um aumento da sua influência, da sua responsabilidade, da sua capacidade de impactar o mundo ao redor para a glória de Deus. Que petição humilde e ao mesmo tempo poderosa. Jabes reconhecia que nenhuma bênção ou expansão teria valor sem a presença constante e ativa de Deus. Ele clamava pela mão de Deus para guiá-lo, para sustentá-lo, para fortalecê-lo. É um pedido, na verdade, de total dependência do poder divino em cada passo. E aqui ele confronta diretamente o significado do seu nome. Ele pede a Deus que o proteja do mal que pudesse cruzar seu caminho, mas de uma forma ainda mais profunda, ele pede que Deus quebre o ciclo de dor que o próprio nome dele representava. Era um clamor para ser livre do sofrimento que o definia desde o nascimento. Depois de um clamor tão sincero, tão específico, a narrativa nos leva a uma conclusão que é simples, mas de um poder imenso. A resposta de um Deus que se inclina para ouvir a oração de um coração fiel, de um coração quebrantado. Simples assim, sem detalhes, sem demora, sem condições. Apenas a afirmação de que Deus ouviu e concedeu. Essa frase, ela ecoa através dos séculos como um testemunho da fidelidade de Deus. Ele é um Deus que responde. Ele é um Deus que honra a fé que se aproxima dele com um coração sincero. Sabe, este pequeno relato bíblico, ele ilustra verdades teológicas fundamentais. Ele nos mostra que a graça de Deus é muito maior que qualquer condição humana. Revela a soberania de um Deus que pode sim reescrever histórias e mudar destinos. E claro, demonstra o poder extraordinário de uma oração feita com fé e total dependência nele. Mas a história de Jabés não é apenas um relato antigo, né? Ela contém princípios eternos que podemos aplicar na nossa caminhada de fé hoje. Como que a gente pode viver essa mesma confiança transformadora no nosso dia a dia? Vamos refletir um pouco sobre cada uma dessas lições. Primeiro, a história de Jabés nos ensina que o nosso passado não determina nosso futuro em Deus.
Como lemos lá em Isaías, capítulo 43, Deus diz: "Não se lembrem das coisas passadas. Vejam, estou fazendo uma coisa nova." Segundo, nós aprendemos a orar com ousadia e especificidade. A carta aos Hebreus, no capítulo 4, nos convida a nos aproximarmos do trono da graça com toda a confiança. Jabés não hesitou. Terceiro, a gente vê que a dependência da presença de Deus é essencial. No Salmo 16, o salmista declara que na presença do Senhor há abundância de alegrias. Jabés sabia que sem a mão de Deus, nenhuma bênção teria valor. E por fim, é um ato de fé pedir a Deus que nos livre do mal e da dor, algo que o próprio Senhor Jesus incluiu na oração que nos ensinou. Vamos levar essa reflexão para o nosso coração. Quais são as nossas áreas de Jabés? As nossas áreas de dor? E como é que através de uma oração sincera e dependente, a gente pode permitir que Deus as transforme em um testemunho do seu poder, da sua graça e da sua bênção? E para encerrar, nós dedicamos este estudo ao nosso irmão Jader Ramos, um filho honrado, um esposo amoroso e dedicado que está sempre atento e disponível para fazer o bem. Que Deus siga abençoando a sua vida e que você siga crescendo na fé e no estudo da palavra. Que a paz do Senhor esteja com todos.